Professor Siddhartha Ribeiro, já fui proibido de chamar de senhor, então a gente vai chamar de você. Oi, Professor, Bruno, obrigado. eu queria agradecer pela presença, né, aqui no BN Saúde. É, Primeiro eu queria começar perguntando, o senhor é bastante premiado, tem reconhecimento até mesmo pelo Ministério da Saúde, títulos aí que o Ministério da Saúde concedeu ao senhor. Como é que a gente pode falar de premiação de prêmios sem entrar na meritocracia? Bruno, eu acho que o problema da meritocracia não é o mérito, é a desigualdade. Tem um livro que saiu recentemente que eu recomendo para todo mundo, chamado A Sociedade Desigual, do economista negro Mário Teodoro. E quando o jogo tem as regras desiguais, não há meritocracia possível. Se o jogo tiver regras iguais, a meritocracia é boa. O que é meritocracia? Que as pessoas são valorizadas de acordo com o seu mérito. Eu sou da opinião que um bom professor deveria ganhar tão bem quanto um bom pedreiro, quanto uma boa cozinheira, quanto uma boa faxineira, quanto um bom policial. Então, eu acredito no mérito. Agora, o que não dá para a gente ignorar é que as populações descendentes de populações africanas escravizadas contra sua própria vontade e populações indígenas dizimadas e escravizadas também contra sua própria vontade, são a maioria miserável da população, são as pessoas sem acesso à educação de qualidade, sem acesso à saúde de qualidade, sem acesso a lazer de qualidade, esporte de qualidade, etc. E aí falar em meritocracia é hipócrita. Então a gente precisa resolver o problema da desigualdade para poder realmente ter uma sociedade meritocrática. O senhor é um dos fundadores do Instituto do Cérebro da UFRN, me corrija aí se eu estiver errado. E a gente percebe na ciência, e também aí se eu estiver errado, se eu me corrija, uma centralização da produção científica, não produção científica, mas da divulgação científica em si, nos eixos Rio-São Paulo, né? O que há de diferente de produzir ciência no Nordeste? Eu acho muito boa a tua pergunta, porque eu acredito que um país só vai ser desenvolvido se ele tiver ciência de alta qualidade. E ele só vai ter ciência de alta qualidade se ele for isonômico na produção desse saber científico. Se for um saber científico concentrado em duas cidades, ele repete um modelo de metrópole-colônia, e ele gera muita desigualdade também. Desde o início do século XXI, houve um esforço muito grande no Brasil para se construir o nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que compreende as universidades, os institutos científicos, os institutos federais, compreende empresas que atuam no setor tecnológico, compreende órgãos de fomento, CNPq, CAPES, FINEP, fundos setoriais, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, é um complexo enorme. Isso foi construído ao longo do século XX e no século XXI recebeu um grande impulso. Nesse impulso, sobretudo nos governos Lula e o primeiro governo Dilma, muita coisa bacana aconteceu, por exemplo, no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, no Centro-Oeste, mesmo no Sul, fora do Sudeste. O Sudeste também cresceu, mas houve um crescimento nessas outras regiões capaz de criar polos de excelência em todo tipo de região brasileira. Isso é muito importante, o Instituto do Cérebro faz parte desse movimento. Não é fácil fazer ciência num país periférico como o Brasil, e não é fácil fazer ciência em estados periféricos, como, por exemplo, o Rio Grande do Norte. Mas, se a gente quiser transformar o nosso futuro, a gente precisa inverter essa lógica e fazer dos periféricos o centro do mundo, como, por exemplo, a Eliane Brum está fazendo, mudando para a Amazônia, dizendo o centro é lá, São Paulo é periferia. Então, existe a gente precisa construir uma nação. O Brasil não está pronto. O Brasil é um semi-país. E se a gente conseguir enfrentar diretamente as questões da desigualdade racial, da desigualdade de oportunidades para mulheres, da desigualdade, sobretudo das oportunidades educacionais, a gente tem chance de fazer um incrível, maravilhoso país. Mas achar que isso que a gente tem hoje já é uma república e uma democracia consolidadas, claramente não. Entrando aí em um dos temas que o senhor estuda, que é o sono, né? O sonho e o sono.
De que maneira os sonhos podem ajudar a refletir sobre a nossa realidade? Os sonhos ancestralmente são o estado mental de construção do que não existe, de invenção do novo, né? O espaço da criatividade, o espaço do teste de hipóteses. E isso é muito claro na literatura da antiguidade, isso é muito claro entre os povos caçadores-coletores, nômades ou seminômades de hoje em dia. E só que isso não é nada claro nessa civilização urbana de matriz europeia, do racionalismo, do iluminismo, que jogou os sonhos na lata do lixo. E aí a gente está caminhando para uma sociedade que tem cada vez mais meios de transformação e menos esperança na transformação, porque não consegue sonhar. E isso não é uma metáfora, isso é de verdade. Eu estou falando também de dormir à noite com qualidade e poder sonhar à noite com qualidade. O sonho que a gente faz à noite, ele tem muitas semelhanças com o sonho que a gente faz de dia, que a gente chama de imaginação, ou de devaneio. Utiliza, engaja as mesmas áreas do cérebro e ele, na verdade, é o mesmo tipo de fenômeno, só que com intensidades diferentes. O mundo do trabalho, o mundo do capitalismo que pede mais e mais trabalho das pessoas, ele está invadindo a noite e fazendo com que as pessoas vão dormir cada vez mais tarde, mas elas continuam acordando cedo, então elas estão privadas de sono. Isso causa uma bola de neve de efeitos deletérios, faz com que as pessoas tenham, no curto prazo, dificuldades cognitivas, dificuldades de se lembrar do que sabem ou de aprender coisas novas, dificuldades de processamento emocional, ficam irritáveis, né? No médio prazo, a gente está falando de um quadro de ansiedade, de depressão, pode chegar a problemas cardiovasculares, a diabetes, pode chegar lá na frente ao mal de Alzheimer. Então, a gente está falando de um sistema que produz doença e que se espalha socialmente. Eu tenho sido um crítico disso, acabei de lançar um livro novo pela Companhia das Letras, chamado Sonho Manifesto, em que eu apresento essa imensa contradição. A gente sabe que precisa dormir bem, comer bem, se exercitar, ter relações não tóxicas para poder ter saúde. E a gente está, como sociedade, embarcado no projeto oposto. Um projeto que, em vez de preservar a natureza, destrói a natureza, em vez de preservar a vida das pessoas, destrói a vida das pessoas, para transformar tudo em dinheiro. E o dinheiro está, de fato, contaminando todas as relações sociais. Tanto é que as pessoas que têm mais dinheiro, aqueles que são chamados de bilionários, em geral sofrem, competem entre si, sofrem porque querem mais dinheiro, em vez de mais felicidade. Então, eu tenho atacado muito essa questão do ponto de vista do cérebro. Quando a pessoa está viciada em dinheiro, é como se ela tivesse viciada em cocaína. É como se ela tivesse viciada em álcool, é como se ela tivesse viciada em jogo, é como se ela estivesse dependente de alguma coisa. Das contas, lá dentro do cérebro, vai virar uma dosezinha a mais de dopamina, que é um transmissor específico, e faz a mediação entre os nossos desejos, os nossos medos e as ações que a gente faz para satisfazer os desejos e evitar os medos, ou mitigar os medos. Uma avaliação muito profunda do estado atual, porque a gente está vivendo uma crise planetária sem precedentes, tanto a nível social quanto ambiental, e a gente está, de fato, arriscando a sobrevivência, não só da nossa espécie, mas de muitas outras espécies. Nós estamos vivendo a sexta grande extinção em massa, causada pelo ser humano. Mas, ao mesmo tempo, é um momento maravilhoso, porque é um momento em que os saberes reunidos da humanidade podem ser, de fato, combinados para produzir, sonhar e construir as soluções. E aí eu não estou falando só dos saberes científicos, eu estou falando também dos saberes tradicionais, dos saberes ancestrais, dos saberes das mestras e mestres de saber popular. E a união de tudo isso, junto com o acúmulo de capital, tem grande potencial de transformação. Então, eu tenho preconizado assim, um otimismo, ou seja, perceber que estamos em crise, que é urgente uma mudança, mas perceber que a mudança é possível. Se nós conseguimos fazer um rosário de contas de todos os saberes de grande qualidade do planeta, tudo que a gente tem na mochila em termos de bagagem cultural, com certeza a gente pode se adaptar a essa nova situação do planeta, que não é mais de escassez, e sim de abundância. O problema não é que falta comida no planeta, mas falta distribuição. Então a gente tem abundância, mas como é que distribui? E essa abundância não é só de bens materiais, é de bens imateriais. Como é que as pessoas podem ter acesso à capoeira, à yoga, ao Qigong, a uma massagem Ayurveda, a uma alimentação orgânica? São todas coisas que são muito simples e que fazem muito bem, mas que hoje em dia são um privilégio de poucos. O senhor falou aí sobre drogas, conhecimento ancestral. O senhor acha que
o Brasil tem, e aí também você falou sobre ver de maneira otimista essa situação que a gente vive. O senhor acha que a gente tem lidado bem com a questão das drogas, das substâncias que hoje são tratadas como drogas, né? São tidas como ilegais, e até isso para fins recreativos e também para esses fins medicinais? O senhor acha que a gente está indo numa posição legal nesse sentido? Acho que não, Bruno. O Brasil está muito atrasado nessa questão, porque o Brasil ele tem uma grande mistificação sobre drogas. As pessoas acham que são contra drogas, mas vão à drogaria a todo momento comprar drogas. Ou vão aos bares comprar drogas. Ou vão ao supermercado comprar drogas, porque muito do que tem lá também é droga. Açúcar também é droga. Droga é toda substância que tem um efeito no corpo e na mente. E a ideia de que algumas são ótimas e que outras são péssimas, a ideia de que umas são de Deus e outras são do diabo, é uma ideia ingênua ou que reflete conflitos de interesse perigosos. Então, a gente precisa caminhar para uma regulação de drogas que seja isonômica. Todas as substâncias podem ser veneno ou remédio, depende da dose, do contexto de uso. Então, não faz sentido que uma criança veja na televisão uma propaganda que glorifica o álcool, por exemplo, que mostra um jogador de futebol famoso com mulheres lindas na beira da praia consumindo álcool. Desde cedo a criança está exposta a isso. Não faz sentido que ela veja um rótulo de álcool que não tem nada falando sobre os perigos, sobre o que ela deve fazer para se proteger, por exemplo, ingerir bastante água. E, ao mesmo tempo, ela escutar desde cedo que maconha mata neurônio, o que é mentira, que maconha é a porta de entrada para o uso de outras drogas, o que é mentira, que maconha vai fazer as pessoas ficarem violentas, etc, etc, etc. Então, esse debate está muito atrasado no Brasil, é um debate que está atrelado à ignorância e não ao conhecimento, mas ele tem sofrido uma transformação, sobretudo no que diz respeito ao uso medicinal da maconha. A maconha é um remédio muito poderoso para muitas doenças diferentes. Isso não é assim por acaso, ela foi selecionada artificialmente pelos nossos ancestrais já antes da Idade do Bronze, para a produção de fármacos, né? Assim como o cachorro foi selecionado a partir de cruzamento de lobos para produzir uma série de usos específicos de interesse dos seres humanos, aconteceu também a domesticação de plantas e não foi diferente com a maconha. E no Brasil começa a haver uma percepção de que a maconha precisa ser um remédio acessível para a população. Quero lembrar e informar quem está ouvindo a gente que a maconha o uso medicinal da maconha está legalizado no Brasil há muitos anos. Há muitos anos uma pessoa pode ir à farmácia e procurar um tarja preta feito de constituintes da maconha, só que custa R$ 2.500, R$ 2.800, um vidrinho pequenininho. Então a maconha está legalizada para os ricos. A discussão que interessa fazer agora é como dar acesso à classe média e, sobretudo, aos mais pobres, porque é um remédio barato e muito eficaz, e com poucos efeitos colaterais e com grupos de risco relativamente pequenos e bem conhecidos. Toda substância tem grupo de risco, a maconha também tem, então deve ser tratada com conhecimento, com regulação e não com pânico moral. É importante dizer que no Brasil muitas pessoas já se tratam com óleo de maconha, seja através de importação de remédio muito caro, seja através de obtenção desses óleos com associações de pacientes a um preço bem mais em conta, seja através de cultivo doméstico, autocultivo pela própria pessoa, por causa da obtenção de um habeas corpus para esse plantio, quando a pessoa pode comprovar que ela é paciente, que ela sofre de várias doenças para as quais a cannabis tem indicação, por exemplo, epilepsia, câncer, autismo, dores neuropáticas, Parkinson, mal de Alzheimer, etc. Então, eu vejo que há um avanço, né? Aquele pânico moral que havia antes, maconha, erva do diabo, isso está diminuindo, muitas pessoas já entendem, e quando as pessoas ficam doentes, elas entendem bem rápido. É interessante ver que pessoas que foram preconceituosas toda uma vida, chegam aos 70, 80 anos de idade, começam a ter alguma doença neurodegenerativa, e aí entendem que no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Israel, pessoas com quadros semelhantes aos delas estão tendo já acesso a esse tratamento e resolvem ter o tratamento, e aí elas passam a perceber que estavam sendo preconceituosas. Agora, eu gosto de uma frase de um ativista do Rio Grande do Norte, que está envolvido na associação Reconstruir, Felipe Farias, fala muito, repete essa frase, ela é muito boa. Não espere não espere precisar para ser a favor. Não espere precisar para ser a favor. Que bom se as pessoas puderem entender que, mesmo que elas não precisem, outras pessoas precisam. Então, a gente precisa que esse remédio esteja no
farmácias vivas do SUS, que as associações de pacientes possam se organizar com bastante liberdade. E as empresas querem participar desse mercado, tudo bem, vivemos num sistema capitalista, mas que não seja uma única empresa multinacional, mas várias empresas, empresas de todos os tamanhos, microempresas, startups na favela, na comunidade, no morro, que são as comunidades que pagam o preço da guerra às drogas. Então, não seria moral que a legalização do uso medicinal da maconha seja feita em detrimento justamente dessas comunidades periféricas, sobretudo negras, que pagam esse preço cotidianamente e que precisam se beneficiar desses recursos, não só com a indução de empreendimentos nessas comunidades, mas também com recursos advindos dos impostos. Nos estados dos Estados Unidos que estão legalizando, que já legalizaram o uso medicinal e também o uso recreativo da maconha, há uma quantidade gigantesca de impostos sendo recolhidos e que estão sendo utilizados para melhorar, por exemplo, as estradas, a infraestrutura das cidades e das comunidades. Então, o Brasil precisa olhar para isso. Nós temos um projeto de lei, que é o 399, em tramitação no Congresso, que regulamenta o funcionamento das empresas e das associações de pacientes. Não é o projeto dos meus sonhos, ele não não toca na questão do direito ao cultivo individual, mas ele dá um passo à frente importante e é gente que as pessoas saibam que esse projeto está em tramitação e que seja apoiado no momento em que for a votação no plenário. Quais são os sonhos de Siddhartha Ribeiro? Um país sem criança pedindo dinheiro na rua, um país sem gente com placa dizendo estou com fome nas ruas, um país com escolas de alta qualidade de tempo integral, com professoras e professores muito bem pagos e pagas, um país com um sistema único de saúde tão bom que ninguém precisa de plano de saúde privado, um país em que as bibliotecas são mais importantes do que os clubes de tiro. Professor, agora para encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria saber, e isso também é uma provocação, se a gente pode sonhar com Siddhartha Ribeiro na Academia Brasileira de Letras, com essa possibilidade aí de candidatura, com essas vagas que, enfim, foram abertas aí. O senhor tem 6 livros publicados, é isso? Sim. Olha, Bruno, eu vou ser bem franco contigo. Eu acho que enquanto a Conceição Evaristo não for admitida, todo mundo que é branco ou quase branco devia ficar de fora. Essa é a minha opinião pessoal. E segundo, com todo respeito à academia, eu acho que muito mais importante do que esse tipo de honraria, e claro, uma instituição fundada pelo Machado de Assis merece todo o nosso respeito, e todas as escritoras e escritores que estão lá merecem o nosso respeito, mas o país está com coisas muito graves acontecendo, a gente tem escolas sucateadas, a gente tem laboratórios sucateados, um monte de gente sem bolsa, então eu espero que a gente primeiro passe por um processo de transformação muito grande para que a gente volte a se encantar com esse tipo de evento, né? Hoje em dia eu estou muito mais preocupado com a garantia das eleições, com a garantia de um processo democrático saudável. É isso que tem me preocupado. De todo modo, te agradeço por você fazer essa provocação.